E aí a gente olha para esses dois textos, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, e entendemos, é Jesus que me livra. É Jesus que livra todos nós. Porque quando eu olho para o meu coração, se eu tivesse entregue a mim mesmo, sem onde eu estaria? Eu gosto de usar essa expressão, já usei algumas vezes na igreja. Sem o Espírito Santo e com poder na mão, eu faria Hitler parecer um coroinha. Porque eu sou mau. Eu sou mau. Eu não tenho problema com isso. E se você está se achando bonzinho, você tem um problema. Você também é mau. E aí a gente chega nesse aspecto. Existe um Deus santo que todos os dias é ofendido, todos os dias é ofendido. Existe um Bill, filho desse Deus santo, que foi ofendido, ofendido, ofendido. Mas como é que eu resolvo essa questão de um Deus ofendido? Deus resolveu isso mandando o seu filho para fazer o que a gente chama de propiciação, que é o tema da nossa aula. Estamos chegando no último quarto, no último texto da aula, e é nele que nós vamos tratar sobre propiciação. Propiciação, irmãos, é algo que acalma uma autoridade ofendida ou uma oferta sacrificada dada especialmente a um Deus. Deus foi ofendido. E Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, não há propiciação. Tem que ter o sangue derramado, para que Deus olhe para aquele sangue derramado e ele veja aquele sangue derramado e ele fique satisfeito com aquele sangue derramado. Por isso que o Antigo Testamento fala tantas vezes de sangue. Sangue, 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 e vai falando. Algumas versões da Bíblia sumiram com a palavra propiciação. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém não usa a palavra propiciação. Ela usa o termo redenção. Mas, por exemplo, ao meio do século XXI usa ainda o termo propiciação. A Revista Atualizada, que é o que eu uso, e a NVI usam sim o termo propiciação. Que é o quê? Vamos deixar mais claro? O que é uma coisa propícia? Isso aqui está propício hoje. O mar está propício para a gente pegar uma onda, né? O tempo em Montes Claros está propício, porque está chovendo, então está um tempo propício para dormir. O que é propício? É estar favorável. Propiciação é tornar Deus favorável a nós. Só que isso é possível através da morte de Jesus. Existem alguns textos do Novo Testamento que tratam sobre a propiciação de uma forma bem clara, e eu gostaria de trabalhar isso com vocês. O primeiro tem em Romanos capítulo 3, de 23 a 25. Pois todos pecaram. O pai do Bill, o Bill, a esposa do Bill, os filhos do Bill, eu, a minha esposa, os meus filhos, o pastor da igreja, a esposa do pastor da igreja, os filhos do pastor da igreja, o Marinho, os seus filhos, o Davi com a sua esposa, os seus filhos, o Júnior com a sua esposa, os seus filhos, a esposa do Davi, a Sueli, que é a nossa outra professora. Todos pecaram. Todos pecaram. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, sacrifício propiciatório no meio do século XXI, mediante a fé pelo seu sangue demonstrado na justiça. Eu creio nesse sacrifício, eu confio nesse sacrifício de Deus que se faz carne e derrama sangue para tirar a ira de um Deus que está irado contra mim, e justamente irado. Eu creio e eu sou justificado. Deus fica favorável a mim porque ele fica satisfeito com o sacrifício de Jesus oferecido na cruz. Lembra quando Jesus morre, há trevas e depois há luz? Deus aceita aquele sacrifício. Por essa razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2,17. Quem faz propiciação é Jesus. Jesus, ele faz uma oferta que satisfaz a autoridade ofendida. A autoridade ofendida é Deus. Jesus, ele é uma oferta sacrificial, especialmente dada a Deus. Jesus é a nossa propiciação. Ele torna Deus favorável a nós. Ele nos torna favoráveis a Deus. É Jesus que faz a reconciliação e rompe aquele abismo de Isaías 59:2. Cobrindo com seu sangue todos os nossos pecados. 1 João 2,2 diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados,
E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Esse texto é importante. Quer dizer que se Jesus fez propiciação pelo pecado do mundo todo mundo vai ser salvo? Não. Esse sacrifício de Jesus ele é eficiente sobre aqueles que creem, sobre aqueles que confiam na sua obra, sobre aqueles que são alcançados pelo Espírito Santo, sobre aqueles que são convencidos pela palavra de Deus. Esses sim são reconciliados com Deus. Ah, mas está falando que é o mundo todo tipo de gente, irmãos, todos os povos, tribos e raças e línguas e nações. Jesus é propiciação para todos, tanto para o judeu quanto para o gentio. O judeu ele não tem um outro caminho para chegar em Deus, ele chega através de Jesus. E o nosso texto base de hoje, 1 João, capítulo 4, versículo de número 10, diz o seguinte: Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o Deus que era ofendido todos os dias, Ele manda o seu Filho. Esse texto encontra eco lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele envia o seu Filho para ser propiciação por nós. Jesus, ele experimentou as mesmas coisas que Bill experimentou. Sentimento de injustiça, sentimento de indignação. Lembra que o texto fala que Bill entrava na frente do seu pai para evitar que os irmãozinhos apanhassem, que a mãe apanhasse, e ele levava a primeira pancada? Foi o que Jesus fez por mim e por você. A ira de Deus vinha sendo derramada como um cálice de furor, de coisa ardente, de brasas incandescentes. Ia cair em cima da sua cabeça e da minha. O que Jesus fez? Entrou na frente. Jesus subiu naquela cruz. E naquela cruz ele levou toda a carga da ira de Deus. Deus manifesta toda a sua ira na cruz. Deus manifesta seu amor na cruz. Mas Deus manifesta a sua ira contra o pecado na cruz. A indignação na cruz. Ah, Alberto, a ira do Bill é justa? A ira do Bill é justa. O Bill fez a mesma coisa que Jesus fez? A mesma coisa, entrava na frente para não levar pancada, assim como Jesus entrou para que nós não levássemos a pancada. Ele se indignava contra o pecado, assim como Jesus se indigna contra o pecado. Então a ira de Bill é igual a de Jesus? Não, a ira de Bill não é igual a de Jesus. Porque a ira de Jesus é a ira santa. A ira de Deus é a ira santa. A ira de Bill não é santa. Porque nada que a gente faz é santo. As coisas nossas são envolvidas pelo pecado, são contaminadas pelo pecado. As nossas obras são contaminadas pelo pecado. Jesus levou aquela porretada sem ser pecador. Bill tomou aquelas porretadas, ele era pecador. Existem diferenças entre a nossa ira e a ira de Deus, entre a ira de Bill e a ira de Deus, entre o sacrifício que Jesus fez e o sacrifício que Bill fazia. Bill ele está indignado porque é tão simples assim para esse meu pai que me espancou. Vai ficar por isso mesmo? É só pedir perdão? E a palavra que eu tenho para o Bill, a gente caminhando para o final, a palavra que eu tenho para você, talvez um dia você foi espancado, talvez um dia você foi abusado, talvez um dia você foi injustiçado, e hoje você vê aquele espancador, aquele abusador, aquele injusto, caminhando em paz e alegria com Jesus. Talvez você teve contato com assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes, assaltantes, pessoas terríveis que talvez fizeram mal a você ou fizeram mal a alguém que você ama. E hoje essa pessoa está andando com Jesus, ó, Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, irmão. E você fique talvez com um sentimento de indignação lá dentro. Senhor, mas vai ficar por isso mesmo? O cara fez essas coisas, vai ficar por isso mesmo.
Eu quero te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. É a mesma palavra que tem pro Bill. Deus é pai. Deus é pai de Bill, porque Bill teve um encontro com Jesus. Deus é pai do pai de Bill, porque o pai de Bill teve um encontro com Jesus. Deus é o meu papai, Deus é o seu papai. E quando você olhar para as pessoas que foram reconciliadas, não fique lembrando do passado delas. Glorifique a Deus pelo tamanho da misericórdia dele manifesta na vida dessas pessoas, mas principalmente consiga olhar para você mesmo e entender que você também foi alvo dessa propiciação. Que o que você merecia era a justa ira de Deus derramada sobre a sua vida. E tente, busque amar essas pessoas. A gente tem uma dificuldade tão grande de pregar o evangelho para quem nos magoou, para quem nos feriu. A gente tem uma dificuldade tão grande de compartilhar a salvação com pessoas que nós não achamos dignas de serem salvas. Porque nós nos achamos melhores e a gente esquece de onde a gente veio. Jesus é propiciação, irmãos. Jesus levou na cruz uma pancada que era para cair sobre a minha vida e sobre a sua. Nós não somos melhores do que aqueles que tiveram uma vida pior do que a nós e que hoje estão aqui. Tem algo que eu já disse algumas vezes e eu vou repetir. Não existe crente de primeira categoria, crente de segunda categoria. Não existe castas na igreja. Ah, esse fala em línguas é melhor do que esse que não fala. Esse prega é melhor do que esse que não prega. Esse ensina é melhor do que esse que não ensina. Esse canta divinamente é melhor do que esse que não canta. Irmãos, existem dois tipos de gente no mundo. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Os salvos e os condenados. A nossa luta é para que o time dos salvos aumente. E quando alguém sai daqui para o time dos salvos, alguém sai do time dos condenados para o time dos salvos, a gente tem que se alegrar. O que eu recomendo para o Bill? E aqui falando pastoralmente, partindo do livro. O que eu recomendo para o Bill é que ele busque no Senhor forças para perdoar o pai dele, assim como Deus tem força em si para perdoar o pai dele. Para que o Bill busque forças no Senhor para perdoar o pai dele, assim como o próprio Bill foi perdoado por Deus. Que você encontre forças no teu coração para perdoar as pessoas, assim como você entende que Deus te perdoou. Que você encontre forças em Deus para entender aonde você estava e o que Ele fez por você. A ira foi desviada, a ira foi aplacada. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele nos deu paz com Deus, nos reconciliou com Deus, fez um sacrifício propiciatório, aplacou a ira de Deus que era para cair sobre nós. Irmãos, isso é algo glorioso. Queira que os outros tenham isso. Ame essa palavrinha, propiciação. Deus está propício a mim pelo sangue do Cordeiro. Caminhando para o final da nossa aula, eu lembrei de um texto que não está aqui no material, nem no meu PowerPoint, nem nas minhas anotações. Eu me lembrei daquela passagem do Egito, quando tem a matança dos primogênitos ali. Deus manda que o pessoal mate um cordeiro e passe o sangue no umbral da porta, para que o anjo da morte, ao passar, olhar, ver o sangue do cordeiro, ele não entra e sacrifica e mata a criança que está ali dentro. Se um egípcio tivesse ali do lado dos judeus e ouvisse aquilo e falasse, rapaz, esses judeus vão passar sangue na porta, porque eles estão falando que se não passar o menino vai morrer. Deus vai derramar ira de quem não tiver o sangue na porta. Você sabe o que o egípcio faria? Ouviria, prestaria atenção, ouviria a palavra, prestaria atenção, mataria um cordeiro, passaria o sangue na porta dele. E o anjo da morte, ao passar na porta, ele não queria saber se o que tinha dentro era um judeu ou um egípcio. Ele ia olhar para o sangue. E a morte não ia alcançar aquela pessoa. É o que acontece hoje. Deus olha para a minha vida e para a sua vida, para os umbrais da porta do nosso coração. E Ele vê o sangue do Cordeiro.
Independente se você é judeu ou se você é gentil. Independente se você é um homem justo ou se você não é um homem justo. Independente se você batia na sua esposa ou se você não batia na sua esposa. Independente se você era um drogado ou se você não era um drogado. O que importa é o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. É Ele que torna Deus favorável a você. Que nós possamos entender essas verdades. Eu quero, antes de acabar a aula, primeiramente pedir perdão para os irmãos, porque eu não estou muito legal, então estou sofrendo um pouquinho para dar essa aula hoje. Espero que tenha sido claro. Bill, a ira dele é justa, mas ele se indigna contra o pecado, isso é justo. Porém, ao entender o que é propiciação, e Deus também se indigna contra o pecado, assim como o Bill. Mas ao entender o que é propiciação, o Bill tem que entender que ele, Bill, não foi vítima da ira de Deus, por causa que Deus se tornou propício a ele na morte de Cristo. E que assim como ele era digno de levar toda a ira de Deus sobre si, o pai dele também era. E assim como Jesus o alcançou, Jesus alcançou o pai dele. E nenhum dos dois são alvo mais da ira de Deus. Isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Ah, e os pecados do pai de Bill ficaram impunes? Bill, os pecados dele não ficaram impunes. Meu irmão, minha irmã, os pecados daqueles que te ofendem e que hoje estão em Jesus não ficaram impunes. Todos foram derramados sobre o Cordeiro de Deus, que tira, sim, o pecado do mundo, que é a propiciação para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de pensarmos em vários textos da Tua Sagrada Escritura. Deus, quero te pedir, ó Pai, primeiramente, perdão pelas minhas falhas, minhas limitações, Pai, na transmissão do conteúdo. Que o Senhor tenha misericórdia na minha vida, que o Senhor me ajude a tentar melhorar e trazer sempre o melhor para a Tua igreja, mas que a Tua palavra que foi lida aqui é suficientemente poderosa para transformar os corações. Que nós possamos olhar para Jesus, entendendo que nele há propiciação para os nossos pecados, mas não somente para os nossos, mas para todos aqueles que creem no Senhor. E que ao olharmos para aquelas pessoas tão ruins que hoje estão em Jesus, nós possamos entender que nós éramos tão ruins quanto, apesar de pecarmos de uma forma diferente. E que em Ti, somente em Ti, Pai, no sacrifício do Teu Filho, nós podemos ter paz com o Senhor. Muito obrigado por tudo quanto tens feito. Fique conosco, nos abençoe, continue conduzindo e guardando os nossos corações. É o que pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então é isso. Estamos aí com quase 1 hora de aula. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus cuide da tua vida, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Que você possa viver confiado na propiciação que há no sangue de Jesus para a sua vida. Ele, Pai, é teu Pai. O Deus do céu é o teu Pai através da morte do Cordeiro. O Deus do céu é aquele que você pode sim chamar de Pai. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Parêntese, não é domingo que vem e nem no outro. Tem o Júnior, tem a Sueli, a gente se encontra algum dia aqui no canal. Abraço, tchau, tchau.